Oremos a Deus nesse momento. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque não vivemos ao léu, nem no mundo que está ao léu. O Senhor tem o sim e o amém para o final da história. O Senhor governa todas as coisas em sua soberania, em sua graça, para a sua glória. E nós te louvamos, ó Deus, porque contigo haveremos de vencer, porque estamos com o Senhor através de Jesus Cristo. Nesse momento nós queremos te suplicar por todos aqueles que estão enfermos, pela irmã Claudenice, pelo irmão Ayrton, pelo irmão Maurício, Senhor, nós te pedimos, cura, meu Pai, traz saúde ao pai do irmão Denilson também, Senhor, traz saúde, traz cura para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa, meu Deus, as atividades do teu povo na tua obra. Guarda-nos, ó Deus, neste mundo que agora cada vez mais nos é hostil, que se torna tenebroso, que mostra-se maduro para o juízo. Que sejamos urgentes no testemunho, ó meu Deus, que sejamos urgentes em nossas orações, em nossas intercessões. Tem misericórdia daqueles, ó Pai, que têm sido perseguidos no uso de sua liberdade de expressão, no uso de sua liberdade religiosa, meu Deus, para pregar, para emitir sua opinião. Guarda, meu Deus, as crianças nos países como a Escócia, Senhor, onde com pouca idade já podem, meu Deus, mudar de gênero, de identidade, meu Deus, sem a supervisão paterna. Que o Senhor olhe para tudo isso, para os males que se agigantam contra os pequeninos, ó Deus. Que o Senhor olhe, meu Deus, para o lugar em que o Talibã retoma suas forças e onde mulheres e crianças têm sido oprimidos. Olha para os missionários, ó Deus, que sangram nos campos, em países, ó Deus, hostis, islâmicos, na Índia, meu Senhor, na China, meu Deus. Guarda, Senhor, o teu povo, guarda a tua igreja, meu Deus, e que, meu Pai, diante das ameaças, das perseguições, que não nos calemos, ó Deus, que não nos acovardemos, que o Senhor nos dê poder do Espírito Santo, para que sejamos corajosos, profetas da última hora, Senhor, para que não nos intimidemos, ó Deus, mas que cumpramos, ó Deus, a missão que nos foi confiada. Faz-nos sal da terra e luz do mundo. Guarda o nosso coração íntegro, a nossa mente pura, Senhor. Dá-nos santidade e fervor, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 225 da harpa cristã. Na batalha contra o mal, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente.
por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, no altruísmo com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vivemos hoje, irmãos, em tempos de igrejas que lembram a memória de seus gigantes, seus fundadores, mas que não vivem de acordo com aquilo que eles ensinaram. Jesus reprovou coisa semelhante nos fariseus em sua época. Ele disse: vocês adornam os túmulos dos profetas, vocês homenageiam os profetas, mas os pais de vocês, que foram como vocês estão sendo, foram os que os mataram. Vocês estão perseguindo, no caso o próprio Jesus, aquele que era o anunciado dos profetas, era o que Jesus queria dizer. Então, são igrejas que lembram John Wesley, João Calvino, mas a única coisa que ficaram, muitas vezes, desses homens, ou mesmo de Gunnar-Vingre e Daniel Berg, foi a parte teórica, doutrinária, que está no papel, mas a vida santa que esses homens viveram e ensinaram a viver, eles esqueceram. A parte mais radicalmente bíblica de suas doutrinas e ensinos, eles deixaram para trás. O que nos caracteriza, irmãos, é que nós cremos não só no papel, nós vivenciamos. Nós, como anabatistas, não somos apenas pessoas que vivem de memória, de recordação. Nós queremos ser como os que foram antes de nós eram. Nós não os queremos admirar em suas épocas e viver outra coisa nesse contexto. Aliás, eu acho que tem até uma distorção cognitiva nisso. A pessoa defende aquele ícone da sua denominação e tal, com toda a força, mas os padrões de moralidade, de santidade que ele ensinou e viveu, ela os reprova e não se dá conta da imensa contradição. Nós confessamos o que cremos e queremos viver o que confessamos. Nós não queremos ser um povo que admirou um outro povo. Nós queremos ser aquele povo que serviu e que serve a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 46, que traduz esse nosso objetivo: um pendão real vos entregou o Rei.
seus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Santo Deus e nosso Pai, somos-te agradecidos, ó Deus, porque o Senhor é conosco, o Senhor é por nós, o Senhor está em nós, em seu Santo Espírito. Recebe nosso culto, louvor e gratidão, também na forma de dízimos e ofertas que apresentamos em tua casa. Nós rogamos tudo isso e agradecemos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Os que têm dízimos e ofertas podem pôr nos gasofilácios. Jesus morreu por mim e ressuscitou. Está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Jesus, Jesus, Ele está aqui. Morreu por
céus, subiu aos céus. Jesus subiu aos céus. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Jesus, Ele volta. Aleluia! Aleluia. Jesus, aleluia. Fiquemos de pé, irmãos. Aleluia. Sim, Ele voltará. É a nossa esperança. E através do Seu Espírito, enquanto este dia não vem, estamos sendo santificados por Ele. Nas lutas, nas perdas, nas tribulações e provações, o Espírito Santo tem fortalecido o seu povo e tem nos ensinado a viver. Jesus é o nosso amigo mais chegado que o irmão. O amigo verdadeiro, a quem devemos todo louvor e glória. Aleluia. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és alegria, certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Quem é Ele, igreja? Sim! Tu és Jesus, amigo verdadeiro, e tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude, a glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Diga a Ele: Tu és Jesus, Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Quero ver a igreja. Tu és Jesus,
Tu és Jesus. Amigo que tenho conhecido, aleluia, sim, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Aleluia. Obrigado, Jesus. Como é bom viver contigo. Aleluia. Ele não promete nos livrar da tribulação e da dor, mas promete estar conosco quando ela acontecer. E como é maravilhoso ter Jesus ao lado. Estar dependente dele em todos os momentos, uma vida de oração, total dependência do Espírito Santo, como é bom. Podem vir as lutas e tribulações, podem até nos fazer chorar por um momento, mas o Senhor estará ali para nos fazer ficar de pé em todos os momentos. E a chave para isso é a oração, crente. Aleluia. A oração é a chave que abre o céu. A santidade que leva a Deus. O poder da oração fecha a boca do leão feroz, faz também descer fogo do céu e até mesmo parar o sol. O poder da oração faz o mar se abrir, faz paralítico andar, cegos enxergar e os mortos ressurgir. Do início, a oração é a chave que abre o céu. A santidade é o veículo que leva a Deus. A persistência é o segredo da oração subir. E se caso tardar, não deixe de orar, que a resposta vai vir. O poder da oração fecha a boca do leão feroz, faz também descer fogo do céu e até mesmo parar o sol. O poder da oração faz o mar se abrir, faz paralítico andar, cegos enxergar e mortos ressurgir. É que o crente fala com Deus, conta suas lutas e dores e pede a vitória. Se a resposta não vir, continue a pedir, como Daniel. Demorou 3 semanas, mas o anjo chegou com a resposta do céu. O poder da oração fecha a boca do leão feroz, faz também descer fogo do céu e até mesmo parar o sol. O poder da oração faz o mar se abrir, faz paralítico andar, cegos enxergar, os mortos ressurgir. O poder da oração, o poder da
palavra tem. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Creio que o mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova dos leões, não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Mesmo caiu e o holocausto consumiu, viram que o Deus de Elias é o Deus de Israel. Creio que as tuas lutas poderão passar, basta somente confiar nas promessas santas da palavra de Deus. Ela é forte, sim, é forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Ela é forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, ela nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Haverá programação para crianças de 3 a 8 anos, irmãos.
Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, nosso eterno Pai, em Tua presença nós nos colocamos, ó Deus, extasiados diante de Tua majestade, glória, bondade, de Tuas promessas, da lembrança de Teus feitos, da pulsão de Teu Espírito Santo em nosso coração. Fala conosco agora, meu Deus, e mostra-nos o caminho de uma vida contigo, de uma vida com Jesus, Senhor. Traz, meu Deus, o teu povo a uma comunhão perfeita e elevada contigo nesses dias de dispersão. Nós suplicamos isso e rogamos a tua graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse 1, nós iremos ler do verso 9 até o 18. Apocalipse capítulo 1, do versículo de número 9 até o versículo de número 18. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e do reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Podeis assentar. Meus amados irmãos, aqui nós lemos o relato da visão que João teve da pessoa de Jesus, mas ele não o viu como o conhecia anteriormente. João era tão próximo a Jesus que reclinou a cabeça em seu peito, na ceia do Senhor, mas nesse momento ele não o reconheceu de logo, e caiu aos seus pés como morto diante da sua majestade. Ele viu Cristo exaltado, glorificado, e ainda o viu no meio das igrejas, passeando entre elas, estando no centro delas, tendo o controle dessas igrejas, porquanto ele tinha as 7 estrelas, que eram os 7 mensageiros das igrejas. João aqui tem uma visão do Cristo em sua glória, em sua soberania. É interessante que João estava
numa situação vulnerável, fora, depois de muitas tentativas de ser torturado sem sucesso por seus perseguidores, mandado para o exílio nesta ilha de Patmos, longe da igreja, da comunidade, das congregações. Velho, o último dos apóstolos a partir. Mas João teve essa visão gloriosa de Jesus Cristo, que o fortaleceu, que o animou, que o preparou para a sequência de revelações sobre o futuro que lhe vieram a partir do livro do Apocalipse. Esta parte em que João tem a visão de Cristo é tão importante que ela implica numa divisão do livro do Apocalipse. No verso 19, Jesus diz a João: escreve as coisas que tens visto. Portanto, essa visão que ele teve do Cristo glorificado, as que são, que é o período da igreja, e as que depois destas hão de acontecer, o que se seguirá à dispensação da graça, ao arrebatamento da igreja. Note que a visão do Cristo glorificado, embora esteja contida em um só capítulo, na metade de um capítulo, torna-se uma divisão dentro do livro do Apocalipse. As outras divisões são muito mais amplas, mas este pequeno pedaço de narrativa vira uma divisão no índice de 3 capítulos dentro de todo o livro do Apocalipse. Veja como foi considerada importante essa visão de Jesus. Foi uma visão revelacional, foi uma visão estática, foi uma visão com o propósito de se escrever o último livro do Novo Testamento. Mas esta visão é análoga a uma que qualquer um de nós pode ter na nossa comunhão com Deus, com Jesus, através da sua palavra. Eu a tomo aqui, portanto, como um paradigma analógico para uma outra visão que depende do cultivo da nossa comunhão com Deus, que não vai ser para que tenhamos algo a receber de Deus para acrescentar ao Novo Testamento. Não será talvez uma visão estática como essa de João, mas será uma visão contemplativa. Os mesmos princípios que devem ser seguidos para uma visão contemplativa de Jesus Cristo estão presentes aqui. João poderia ter tido uma visão contemplativa, mas o propósito de Jesus era mais amplo e agregou a esta visão contemplativa, sobre a qual irei falar mais, uma visão de fato revelacional. Veja o que é dito inicialmente acerca de João em Patmos. Versículo 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Ele faz questão de dizer que, muito embora exilado, distante, solitário, ele não havia interiormente se desagregado da comunidade. Eu estou aqui, mas sou companheiro de vocês. Vocês estão no meu coração. Impedido de estar aí, eu ainda pertenço ao que está aí. Sou vosso irmão, sou o companheiro de vocês na aflição, no reino, na paciência. Meus amados irmãos, por mais que João tenha tido esta visão na solitude da sua comunhão com Cristo, ele estava numa comunhão com Cristo pela qual ele não se desassociava da igreja. Todas aquelas pessoas que dizem ter tido alguma experiência espiritual, alguma revelação, mas não querem compromisso com a congregação, com a igreja,
terminam sendo os patrocinadores das heresias e das seitas no mundo. São aqueles que acham, como Joseph Smith, fundador do mormonismo, que desvinculados de uma comunidade espiritual, eles podem ter privilégios que o põem numa posição superior aos outros. Mas João aqui, ele quer dizer que ele não teve esta experiência como alguém que era aos outros superior. Ele teve essa experiência como um irmão de cada um de nós, como um companheiro nas aflições, no reino, na perseverança. Portanto, Deus não está interessado em falar com o desigrejado. Deus não vai manifestar sua graça aos que querem viver um cristianismo independente da comunidade. Deus não irá falar a eles. Poderão estes estar suscetíveis a ilusões, a imaginações errantes, ou até a confusão demoníaca. Mas nós vamos aprender sobre Deus. Nós vamos ter comunhão com Deus. Nós vamos ter experiências com Deus na medida em que nós estamos também integrados na comunidade cristã. Quer ver um exemplo outro? O apóstolo Paulo. O Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, teve uma visão de Cristo no caminho de Damasco, como João teve aqui na ilha de Patmos. Mas como Jesus se apresentou a Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A quem Paulo estava perseguindo? A igreja. Aonde Paulo estava indo? À procura de crentes para aprender. Mas ele viu um Jesus, não que exista outro, mas para ficar bem claro, ele viu um Jesus que não se desassociava de sua igreja. Ele viu um Jesus que se identificou com o seu povo. Na medida em que ele viu Jesus lá, ele também viu o povo de Deus em Jesus, porque Jesus se apresentou no rosto do povo de Deus. A Saulo de Tarso, você quer ter comunhão com Deus? Amém, mas você não terá se não tiver comunhão com a igreja. Você não estará amando a Deus de todo o coração, alma e força, se não amar ao próximo como a si mesmo. Você não estará tendo uma correta espiritualidade se ela é a parte da igreja. Veja o que Paulo diz na carta aos Efésios. Aos Efésios, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele ora a Deus como Pai, mas é conhecendo que tem uma família sobre a terra, nos céus e na terra, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, preste atenção agora, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Não é compreender sozinho, é compreender com a igreja, compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Paulo começa falando da família de Deus nos céus e na terra. Assim ele se refere a Deus como Pai, como tendo não somente a Ele, mas a uma família, como filhos. Paulo encerra falando da glória de Deus na igreja. E quando ele ora, ele diz: para que vocês compreendam com todos os santos qual seja a altura, a largura e a profundidade, e possam conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Aqui está a ideia que venho falando de contemplação. Nós vamos lendo a Bíblia e acompanhando o que ela diz sobre Jesus, com temor, com graça, com um coração disposto, sedento de Deus. Até uma certa altura, nós vamos com o nosso entendimento por aquilo que a Bíblia está dizendo. Mas podemos intensificar tanto o espírito contemplativo, enraizar-se tanto nas Escrituras, como diz aqui, ficar fundado e arraigado, que nós podemos compreender a altura, a largura e a profundidade e o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ou seja, a partir de um determinado momento, nós continuamos conhecendo o amor de Cristo, mas já ultrapassou os limites do entendimento. Já é uma visão, uma percepção de uma ordem superior, contemplativa. E nesse momento, nós podemos ser cheios, ou como diz uma tradução, tomados da inteira plenitude de Deus. Então, a primeira coisa, eu tenho que estar entendendo o valor da igreja, da comunidade cristã, dos meus irmãos, do corpo de Cristo, da igreja local. Tenho que estar integrado, me sentir irmão, companheiro, na luta, nas aflições do reino, na paciência, na perseverança. Eu tenho que entender que o Cristo com quem vou me relacionar é o Cristo que se identificou com a igreja diante de Paulo no caminho de Damasco. Que o que eu devo compreender é com todos os santos. Mas João diz mais, Apocalipse 1:9, ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Veja só, a palavra arrebatado aqui na minha Bíblia, provavelmente na sua também, está em itálico, porque no original não diz arrebatado. Por isso que a versão atualizada diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Na verdade, João estava em oração, João estava em comunhão com Deus, ele estava no espírito. Quando então ele teve essa visão, e ele estava no espírito, note, no dia do Senhor, no domingo, o dia que ele sabia que a igreja estaria reunida, o dia da ressurreição, o dia que o Senhor nos fez, como diz o salmista, no qual devemos nos regozijar e alegrar. Sabedor de que a igreja estava reunida, ele também estava lá, fazendo um culto individual, pessoal, mas com um sentimento ligado ao da igreja, porque sabia que era o dia de a igreja estar reunida. E exatamente nesse dia, achando-se no Espírito, em comunhão com a igreja, portanto, ele teve esta visão de Cristo. Mas ele também fala que não apenas é companheiro da aflição do reino, no versículo de número 9, mas que estava lá na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então João era um homem da palavra de Deus. Ele valorizava a igreja, mas ele valorizava a palavra. E ele fala a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, ou seja, a palavra de Deus para ele era o instrumento pelo qual se dava testemunho de Jesus. Ele via Jesus na palavra, ele via a palavra de Deus como a base para de lá vir o testemunho acerca de Jesus. O leitor da Bíblia, que lê não só para satisfazer curiosidade, buscar soberba de conhecimento, mas para ter comunhão com Deus, é aquele que olha para a Bíblia e procura Cristo. Jesus disse aos fariseus: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés deu testemunho de mim. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando Filipe evangelizou o eunuco, a Bíblia diz, e ele, começando por essa Escritura, anunciou-lhe Jesus. A Bíblia tem que ser lida para Jesus aparecer, para Jesus se apresentar. Não devemos ler a Bíblia como um livro simplesmente de teologia sistemática.
mas um livro onde vamos encontrar Cristo. Aliás, o crente que mais ama a Bíblia é aquele que mais está encontrando Cristo nela. Porque não se ama um livro por si só, mas se ama Jesus, que é uma pessoa. E o livro, por extensão, passa a ser reverenciado, porque é a porta pela qual Jesus se nos apresenta, se nos revela. A palavra é para dar testemunho de Jesus Cristo. É interessante lá em Colossenses o que a Bíblia diz. Veja só, Colossenses capítulo de número 4, versículos de número 3 e 4. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como me convém falar. Essa última parte, o versículo 4, parece uma coisa esquisita. Se Paulo tivesse dito assim, para que eu o manifeste a Jesus, como me convém manifestar, dava para entender. Ou para que eu fale de Jesus, como me convém falar, era fácil de entender, mas ele diz, para que eu o manifeste como me convém falar. Paulo via como sendo o objetivo da sua pregação, manifestar Jesus. Falar dele até o momento em que ele próprio se faria presente. Encher o ambiente da palavra sobre Jesus até ele aparecer para se apresentar aos seus ouvintes. Paulo não diz, ore para que eu fale, ore para que eu o manifeste. Como me convém falar, que eu fale de tal maneira que ele se manifeste enquanto eu falo. Por isso que Paulo diz, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para Paulo, pregar não era falar sobre Jesus, era manifestá-lo, era torná-lo presente. Tanto que quando os da Galácia começaram a abandonar o evangelho legítimo por falsificações, veja como Paulo falou a eles, aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2. Aliás, vou ler só 1, é bastante. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, e a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Ele não diz, quem vos fascinou a vocês que me ouviram falar de Jesus, ele diz a vocês diante de cujos olhos Jesus foi evidenciado. Não é que os da Galácia tenham assistido à crucificação de Jesus, não, eles eram da Galácia. Mas é que quando Paulo pregava, Jesus se apresentava. É como se a pessoa se suspendesse, fazendo aqui uma ilustração figurada, no tempo e voltasse lá para o momento da crucificação e ficasse cara a cara com Jesus. É assim que Paulo representa o que acontece quando o pregador, na unção do Espírito Santo, prega. Tanto que ele diz, quem vos fascinou? Que fascínio é esse? Que ilusão é essa? Presume ele que algum poder maligno e ilusório muito forte tem agido para colocá-los longe daquilo que foi evidenciado diante deles. Note que Paulo usa uma linguagem até científica, né? A voz perante cujos olhos foi evidenciado. Lá na carta aos Coríntios ele diz, minha pregação é demonstração de espírito e de poder. Em Colossenses ele diz que eu o manifeste como me convém falar. Paulo se converteu numa visão de Cristo, no caminho de Damasco. E ele imaginava que todo aquele que fosse se converter ia ter uma visão também. Tanto que ele, procurando evangelizar os outros, falava como se os outros pudessem ter de algum modo uma visão. Ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial, como quem diz, não seja você também não. Não seria necessariamente uma visão estática, como aquela que ele teve, para receber uma revelação extra, doutrinária, mas ele imaginava que a pessoa de alguma maneira estaria diante de Jesus. O homem não é salvo recebendo uma palavra sobre Jesus, mas recebendo Jesus. Portanto, Jesus se manifesta enquanto pregamos. Lá no Evangelho de João, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, no capítulo 15,
versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele diz que os apóstolos também o farão, mas diz que o Espírito Santo aqui no verso 26 o fará. No 27 ele diz, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. O Espírito Santo testifica de Jesus. Meus irmãos, quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo faz o homem sentir a sua culpa fortemente, porque é uma persuasão sobrenatural, e faz o homem sentir até os horrores do inferno. Por isso que lá em Hebreus 6 fala daqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro, quer dizer, do juízo futuro. Sentiram o inferno, como quando Jonathan Edwards pregou, e os seus ouvintes se agarravam às colunas, vendo o chão se abrir, e o inferno querendo-os tragar. Quando Paulo pregou a Félix sobre a justiça e o juízo vindouro, Félix estremeceu e disse, sai daqui, tira esse homem da minha frente. Se é assim quando o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo, também deve ser assim quando ele dá testemunho de Jesus. Ele mostra-o, ele apresenta-o. E da mesma forma que um homem convencido pelo Espírito de seus pecados, ele estremece, convencido do juízo, ele estremece, tendo a visão de Cristo, ele é impressionado. Por isso que o que acontecia nos avivamentos era mais ou menos isso. Pessoas começavam a gritar, pedindo por misericórdia, sentindo a convicção de pecado e de juízo. Mas de repente elas começavam depois a se regozijar, a dar glória a Deus, porque elas estavam vendo o Cristo Redentor diante delas, que se lhe apresentava através da palavra. Essa manifestação de Jesus através da pregação pode ser graduada. Nem todos tiveram um impacto tão grande como nas pessoas que se converteram durante um grande avivamento, mas de alguma maneira elas foram impressionadas com a presença de Jesus Cristo diante delas, como de alguma maneira foram impressionadas quanto aos seus pecados, para que pudessem se arrepender. Portanto, a palavra, ela possibilita o testemunho de Jesus, e João diz lá no livro do Apocalipse, eu estou aqui por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Como é que João se caracteriza perante os irmãos? Como ligado à comunidade, eu sou irmão, companheiro de vocês na luta e tal, e ele se caracteriza como um homem da palavra e do testemunho de Jesus. Este homem que valorizava a palavra e a comunidade cristã, estava no dia do Senhor ali em oração, talvez em leitura da Bíblia, quando ele teve a visão de Cristo, caiu aos seus pés impressionado. Jesus disse, não temas, eu sou o primeiro, o último, eu sou aquele que fui morto, mas eu vivo pelos séculos dos séculos. E com certeza essa foi uma grande experiência na vida de João. Meus irmãos, isso mostra-nos de que maneira nós devemos ler a Bíblia. O tema da minha pregação hoje é a revelação de Cristo na vida devocional. Isso se dá através da palavra. A palavra o revela, o apresenta, não só fala sobre ele, o faz presente a nós, mas isso quando ela for lida devocionalmente, quando ela for lida por alguém sedento que quer encontrar Cristo nela. Uma vez Spurgeon disse aos seus alunos, preguem sobre Jesus, falem de Jesus. E um aluno disse, mas, senhor Spurgeon, se o texto que escolhemos da Bíblia não tiver nada a ver com Jesus, ele disse, então emende com outro texto, chame outro, corra para lá, para cá, junte tudo, mas que Jesus apareça. Mas que Jesus se apresente para aquele que está ouvindo. É preciso, irmãos, que a gente vá com o entendimento da palavra, até subir ao amor que excede todo o entendimento. Eu falei aqui de Paulo, mas Paulo foi discípulo de alguém, foi discípulo de Estevão. E Estevão foi mais ou menos assim. Estevão estava lá diante do Sinédrio fazendo o quê?
Foi dada a ele a oportunidade de se defender. Só o que ele não quis foi se defender. Ele começou a falar de Jesus, do plano de Deus, desde o Velho Testamento, para enviar Jesus. E estava ali Estevão falando. Olharam para ele, e o rosto dele estava como de um anjo. Ele parou no tempo e no espaço. Ele foi falando da Bíblia, e a Bíblia levantando ele, até passar da zona do entendimento e entrar na contemplação. E Estevão disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Rangiam os dentes contra ele, os inimigos o apedrejaram, mas ele não estava nem aí para as pedradas. O que ele via não o permitia ficar pensando na dor advinda das pedradas. Ele dizia: Senhor, não atribui pecado a ninguém, recebe logo aí o meu espírito, eu quero chegar logo aí em cima. Mas ele viu o céu aberto, ele viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus, enquanto ele discorria sobre a palavra. Nós temos que ler a Bíblia, ler de forma devocional, buscando Cristo nela, até ultrapassar a zona do entendimento e termos uma visão do Cristo. Essa é uma leitura para fins contemplativos. Eu não estou falando de visão estática, eu estou falando de uma impressão tão poderosa do Espírito, que você se sente diante do próprio Cristo, e Ele de fato está presente. Jesus disse em João: quando o Espírito Santo vier, Ele me glorificará. Ou seja, Ele vai mostrar a minha glória. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. O Espírito Santo, através da palavra, coloca o Cristo glorificado diante de nós. Ele me glorificará, Ele vai me mostrar, vai mostrar a minha glória. Como Estevão disse: eu vejo o Filho do Homem glorificado à direita de Deus. Como João viu o Cristo glorificado, com os pés como latão reluzente. Não será necessariamente esse tipo de visão, mas será alguma coisa em que você se sentirá frente a frente com Jesus. Como nós somos seres imaginativos, nesse exercício de contemplação, nossa emoção, seguindo o nosso espírito onde o entendimento parou, pode até nos dar uma representação de fato de Jesus diante de nós de alguma forma. Isso acontecia com Jonathan Edwards. Ele dizia que ia para um bosque, colocava lá o seu cavalo amarrado numa árvore e começava a sair para meditar das coisas de Deus. E ele fala que via Jesus entre os céus e a terra, como mediador entre Deus e os homens. Ele ficava contemplando, mas ele fazia questão de dizer: não foi uma visão estática, não é uma visão daquelas lá que Paulo teve para ir para Macedônia. Era uma visão contemplativa, mas sua imaginação o acompanhava quando o seu entendimento parava e ele subia para essa zona superior de contemplação. E ele falava que via mesmo. Ele falava que muitos durante aquele avivamento tinham visões assim. Não seriam visões estáticas, mas tão profundas que a imaginação criava uma imagem diante deles. Finney teve essa experiência. Finney fala que poucos dias depois da conversão estava em casa, pensando em tudo, meditando. Ele disse: até que eu vi Jesus diante de mim. Ele nunca achou que aquela era uma visão de Jesus como essa de João aqui do Apocalipse. Era fruto de um exercício contemplativo até um momento arrebatador, de tanto meditar em Jesus, tanto que não houve comunicação nenhuma. Como no caso de Jonathan Edwards, ele não diz: Jesus me falou isso, falou aquilo. Ele diz: eu vi. Finney também dizia que Jesus estava como se diante dele, ele dizia: é como se eu estivesse agarrando os seus pés. E ele foi batizado no Espírito Santo naquele dia. Um puritano chamado John Flavel conta também de visões desse tipo que ele tinha, que ele teve, de tanto buscar em Jesus, de tanto a mente estar voltada meditativamente para Cristo através da palavra. O puritano John Owen ficou enfermo e ficou acamado muitos dias.
Mas ele não quis ficar no ócio, ele começou a pensar na glória de Cristo. Cada dia ele pensava no aspecto da glória de Cristo. E ficou tão absorto nessa meditação que quando ele se recuperou, ele escreveu um livro que tem traduzido em português, A Glória de Cristo. Fruto dessa experiência que ele teve, contemplativa, naquele momento. Jerônimo Savonarola, conta-se, uma vez estava na igreja, e ele estava tão meditativo nas coisas de Cristo, tão absorto, que dizem que ele ficou por horas parado. Ele não mexia um dedo, ele não mexia um pé, era como se ele estivesse morto. Até que depois ele voltou, sem ter noção de quanto tempo havia passado, porque ficou absorto nessa experiência com Deus. Alguém diz, pastor, porque isso não é tão comum em nossos dias? O mundo de hoje, irmãos, está na marcha ré em relação a tudo isso, porque ele não cria condições que estimulam uma vida contemplativa. Nós vivemos numa civilização nervosa, como disse George Simmel, um sociólogo. Nesse mundo digital, as pessoas são inquietas, crianças cheias de hiperatividade, pessoas com canais de TV a cabo trocando de canal a cada propaganda, olhando 10 coisas ao mesmo tempo na internet. Elas não conseguem se aquietar para um exercício contemplativo que permita isso. Nós precisamos, irmãos, cultivar, se nós queremos uma espiritualidade profunda com Deus, a meditação através da palavra, para a gente ter visões gloriosas de Cristo, para sermos impressionados pelos atributos de Jesus, pela glória de Jesus. Em 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, leio esse texto tantas vezes que eu acho que os irmãos já sabem de cor. 2 aos Coríntios 3, a partir do 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos, ou seja, dos judeus, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Note, Paulo está falando aqui da pessoa em relação à palavra. Ele está dizendo que o judeu, quando vai lá para o templo, ouve a leitura da lei, na sinagoga também, ele tem um véu, pelo qual ele não enxerga Cristo. Ele não enxerga que em Jesus a lei foi abolida, cumprida. Ele, portanto, está falando da incapacidade do judeu, que resiste a crer, de diante da palavra lida, ver Jesus. É como se houvesse um véu. Aí diz aqui no versículo 15, e até hoje, quando é lido, note, é lido, está falando da Bíblia, Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, quer dizer, quando eles se voltarem para o Senhor, quando eles quiserem encontrar o Senhor na palavra, o véu se tirará. Quando eles se voltarem para o Senhor, para Jesus na Bíblia, o identificarem lá, esse véu que nublava o entendimento vai embora. E entra uma intervenção espiritual. Versículo 17, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então o Espírito vai agir pela palavra lida e vai apresentar Cristo para essa pessoa. Aí no verso 18 ele diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho, tem uma tradução que diz, contemplando a glória do Senhor. Se eu vou refletir, obviamente é porque eu estou olhando para ela, eu estou contemplando, né? Eu estou admirando, estou como um espelho voltado para ela e refletindo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então ele está dizendo que se a palavra for lida e eu procurar o Senhor nela, e eu querer identificar Jesus dela, o Espírito Santo vai ter liberdade naquele momento
de me dar contemplação de Cristo. E na medida em que eu contemplo, olho para Jesus, reflito a sua glória, vou sendo transformado de glória em glória. E na Bíblia, glória é uma palavra de peso, porque glória é alguma coisa experimental. É uma nuvem que descia no templo, é uma coluna de fogo. Então eu vou ter esta experiência de glória. Enquanto eu contemplo a glória do Senhor, e eu vou ficando à semelhança dele. É uma contemplação que nos transforma, é uma contemplação que dá mobilização à nossa santificação. Na medida em que ficamos absortos nele, nós vamos nos tornando como ele é. Como ele é. Meus irmãos, a Bíblia é para ser lida dessa forma devocional, de modo que encontremos Jesus Cristo nela. Lembram-se dos discípulos de Emaús? Vamos ler. Em Lucas, capítulo de número 24. 2 discípulos de Emaús vinham andando. Os 2 discípulos de Emaús, como nós chamamos. E Jesus, que já havia ressuscitado, apresentou-se andando com eles. Mas eles iam cabisbaixos, entristecidos, de modo que nem ergueram os olhos para olhar para Jesus, para ver se era ele mesmo. E Jesus não se identificava. Perguntavam por que eles estavam tristes, eles disseram que é porque Jesus havia morrido. E Jesus falou, mas pelas Escrituras não era necessário que o Messias padecesse, ressuscitasse. Começou a explicar isso para eles. E comendo com eles e falando-lhes da palavra, veja o que aconteceu. Lucas 24, 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Quando eles resolveram olhar para Jesus, já sabiam que era ele, por outro caminho que não foi pelos olhos. E na hora que resolveram confirmar com os olhos, Jesus desapareceu, porque Jesus não queria ser identificado pelos sentidos físicos. Foi outra coisa que o revelou àqueles homens. Versículo 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. A razão pela qual eles identificaram Cristo não foi pelos sentidos, porque quando resolveram olhar, Jesus desapareceu, mas foi porque Jesus se revelou a eles na palavra. Eles disseram, enquanto ele nos mostrava, nós sentíamos ardendo o nosso coração. Nós temos que ler a Bíblia de maneira que o nosso coração venha arder, de maneira que possamos pela palavra ter a revelação da presença de Jesus. Nunca houve, irmãos, tantos livros em editoras teológicos, nunca houve tantos seminários, nunca houve tantas palestras como nos dias de hoje. Nada contra isso, mas se for só conhecimento na cabeça, nada adiantará. Nós temos que ter a revelação de Jesus, nós temos que conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, nós temos que contemplá-lo e sermos transformados de glória em glória. Nós temos que ter aquelas experiências que tinham Jonathan Edwards, que tinha Jerônimo Savonarola, que tinha John Flavel, aqueles grandes homens do passado que cultivavam um espírito contemplativo. É o que nós estamos precisando. Tem uma palavra em 1 Coríntios 14, que é para muitos um grande imbróglio no texto. Vamos ver na parte sobre os dons. 1 Coríntios 14, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. A palavra que gera confusão aqui é a palavra revelação. O que é essa revelação? Ah, pastor, é quando a pessoa tem a revelação do que aconteceu com o outro. Não, isso aí é ciência, está mencionada aqui, a ciência, palavra da ciência. Ah, essa revelação é quando profetiza. Não, a profecia está mencionada aqui, revelação, ciência,
profecia, doutrina. O que é a revelação? A revelação aqui, irmãos, não é um dom espiritual. A revelação aqui é quando, lendo a Bíblia, Jesus fala de maneira pessoal conosco. Tem aquela verdade doutrinária da Bíblia que vale para todos os que estão lendo. Mas alguma coisa particular Deus fala. Tem uma funcionalidade essa revelação semelhante aos dons espirituais. Mas acontece através da Bíblia. Eu vou lhes dar um exemplo. Quando essa igreja começou, eu estava lendo Gênesis. Deus dizendo a Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não estava falando objetivamente no texto com o pastor Glauco, estava falando com Abraão, estava fazendo a promessa da nação de Israel. Mas naquele momento, Deus falou particularmente comigo através do texto, para que eu saísse daquela denominação em que eu estava, que estava cheia de coisas erradas. E Ele iria me dirigir para que este povo que está aqui hoje existisse. Se aquilo foi uma ilusão, irmãos, é uma ilusão muito forte, porque um jovem de 17 anos já chegou nos 50 e manteve firme aquilo que ouviu. E nós estamos aqui. E Deus falou comigo naquele momento. Uma coisa interessante quando a gente fala disso, de revelação, é que para mim aquilo era um custo. Eu tinha que deixar os meus amigos, eu tinha que deixar a minha denominação, eu não queria que ninguém me acompanhasse. Queria sair sozinho, começar sozinho, do zero, com a ajuda de Deus, e Deus me guiou para os batistas nacionais. Mas de onde eu estava, ninguém veio comigo, porque eu não queria dividir igrejas. Eu queria fazer o que Deus estava me mandando, pura e simplesmente. Seria perder toda a história que eu tinha naquele lugar, toda a respeitabilidade, todas as possibilidades de ascensão ali dentro que me haviam sido até prometidas. E eu fui por um caminho mais difícil, mais duro, que envolveu mais renúncia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que diz, Deus falou comigo pela palavra. Mas quando a gente vai ver o que a pessoa já queria. Não foi Deus que falou com ela, não. É ela que está querendo procurar ver na Bíblia alguma coisa para dizer que Deus falou com ela. Ela está falando aquilo que não representa custo, que representa fortalecimento do desejo dela. Namorado, então, nem se fala. Eu li aqui na Bíblia, entendi que eu tenho que ir nesse namoro. Bem, se a pessoa for a pessoa ideal para você, é através de outros caminhos que você vai saber isso. Mas não é abrindo a Bíblia, a revelia, encontrando um versículo lá isolado para isso, não. É quando a pessoa já tem um desejo e quer só reforçar. Ela quer uma situação mais próspera economicamente para ela, e ela, para poder aquietar a consciência, porque talvez esteja deixando outra, em que ela teria mais fruto na vida espiritual, com Deus, no trabalho, na seara de Deus, aí ela encontra lá um versículo, Deus me falou, bem, se falou, e é só o que você já quer. Isso não tem valor. Quando Deus disse para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, isso teve um custo. Quando Deus falou comigo, isso teve um custo. Deus pode nos falar particularmente através da palavra, porque Jesus se nos apresenta. E como Jesus ali diante de Saulo de Tarso lhe fez um chamado, como Jesus diante de Paulo, de João, disse escreve, ele pode através da palavra nos falar alguma coisa ao coração. Veja o versículo 26, ele ajuda muito. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Note, o salmo é o quê? É um louvor ou uma oração? Mas é um louvor ou oração que é fruto da sua articulação mental. Os compositores de hino, por mais inspirados que estivessem, eles estavam procurando colocar teologia nos seus hinos. Estavam fazendo isso de maneira consciente. Os salmos aqui estão no paralelismo com falar em línguas e interpretar. Quando você fala em línguas, ou você está orando, ou você está louvando a Deus. E em seguida vem a interpretação, sendo que de uma forma inspirada, em outro nível.
Mas note, o falador em línguas que é seguido pela interpretação, é como se ele estivesse com um salmo, porque salmo é oração ou uma expressão de louvor. O que faz no salmo faz conscientemente, com seus conhecimentos. O que fala em línguas de modo espiritual e sobrenatural, ele compõe um louvor, uma oração. Aí o outro pá aqui é o que? Doutrina e revelação. A doutrina é a exposição da palavra como resultado do estudo, da exegese, é o sentido objetivo da Bíblia. E a revelação é quando Deus lhe fala de um modo sobrenatural e particular através da Bíblia. Então as línguas interpretadas estão para os salmos, assim como a revelação está para a doutrina. Deus deseja falar conosco através da Bíblia, irmãos. Deus deseja se manifestar a nós através da Bíblia. Parece que às vezes nós parecemos que às vezes queremos ver Deus falando de fora da Bíblia, por um caminho ou outro, como se Deus não pudesse falar por aqui, se manifestar por aqui. Nós temos que trazer a espiritualidade para dentro da nossa leitura devocional da Bíblia. A gente não pode ler a Bíblia como quem lê um livro de teologia e esperar a vida devocional só de dons extras e outras coisas. A Bíblia é a porta que nos conduz às coisas sobrenaturais. Jesus quer se revelar aqui, quer falar com você aqui, através da Escritura Sagrada. Nós devemos querer Jesus. Querer o Senhor Jesus. Lembremos-nos do profeta do Velho Testamento. Estava lá desanimado, Elias, dentro de uma caverna. Deus apresentou a ele um vento forte, um tremor de terra, fogo. Mas Deus não estava no fogo, não estava no tremor, não estava no vento forte. Isso não atingiu em nada o profeta. Depois veio uma voz mansa e suave. E ele colocou o manto no rosto para começar a chorar, o toque de Deus. Às vezes Deus quer nos falar não no barulho, mas no silêncio. Não na imagem, mas na palavra, irmãos. Na palavra. Na palavra. Eu não estou aqui querendo que você pense assim, eu vou ler a Bíblia para Deus me falasse uma coisa bem estonteante. Eu vou ler a Bíblia para eu ter assim uma visão de Jesus no trono. Não. Não queira o resultado, queira Jesus. Leia a Bíblia para dizer como Samuel, fala que o teu servo ouve. Não importa se o que o Senhor vai falar é uma coisa gigantesca ou bem pequena. Ele pode te comissionar para um grande trabalho, ele pode só dizer que tem um pecado aí no teu coração. Não queira simplesmente, eu quero ver Jesus no trono. Não, eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero que Ele se me apresente da forma como Ele quiser, soberanamente. Eu quero Jesus. Eu lembro-me de um autor que dizia que teve um crente que leu lá em Atos 4, que os discípulos estavam orando, Senhor, olha para as ameaças dos adversários, estende a tua mão para operar e tal, para que possamos pregar com intrepidez. Aí a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra, e o lugar tremeu. Aí ele diz, teve um crente que leu esse versículo, e toda oração ele pedia para o lugar tremer, mas nunca pedia para ser cheio do Espírito Santo. Simão foi que quando Filipe pregou em Samaria, ficava só olhando os sinais que ele fazia. Ficou obcecado com os sinais, não com Cristo. Quando os apóstolos chegaram e puseram as mãos sobre os crentes de Samaria, eles receberam o Espírito Santo. Ele não quis receber o Espírito Santo, ele quis ter o poder de dar o Espírito Santo. Ele achou que era uma coisa mecânica e disse, eu quero também poder colocar minha mão e dar, porque ele não queria receber o Espírito Santo, ele queria dominar o Espírito Santo. Nós temos que querer a comunhão com Deus. Donald G., no seu livro Depois do Pentecoste, ele diz, a partir do exemplo de Jesus, as tentações que um crente que recebe poder do alto pode ter, depois que é batizado do Espírito Santo. Aí ele disse, o diabo falou para Jesus, logo que ele foi cheio do Espírito Santo, no deserto, converte essas pedras em pães.
É a primeira tentação de Satanás. Use o poder do Espírito que você tem para suas próprias necessidades, para ganhar dinheiro, para ganhar isso, para ganhar aquilo. Mas Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse: olha, se tu é o filho de Deus, salta daqui que os anjos vão te segurar. Ou seja, queria que Jesus fosse exibicionista, exibir o poder que ele tem, para se engrandecer, para mostrar que tinha poder. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo queria que tivesse havido uma festa de milagres no deserto, mas Jesus não fez nada, porque Jesus estava no deserto, era para ter comunhão com o Pai, era em jejum e oração, era se consagrando ao Pai. O diabo disse: se tu prostrado me adorares, eu te dou os reinos da terra. Vieste tomar de mim, morrendo numa cruz. Tem um caminho mais fácil, não precisa levar chicotada, ser traspassado não, fica só de joelho aqui que eu já te dou. O diabo quer nos oferecer o caminho mais fácil, mas nós devemos querer o caminho da cruz, o caminho do sacrifício. Portanto, o que eu quero lhe estimular não é a ter sensações e buscar experiências. Elas virão como consequência, mas é que você busque a Jesus, é que você encontre Jesus no livro, é que você ouça Jesus falar com você, é que você exercite o espírito contemplativo e você vá acompanhando as maravilhas sobre Jesus pela palavra até aquele momento que o entendimento parou. Mas não o seu coração, que continua amando Jesus. E o Espírito Santo começa a dar asas para esse coração subir além do entendimento e se sentir face a face com Cristo. Paulo, quando foi arrebatado até o terceiro céu, ele disse: eu não sei nem se foi no corpo ou fora do corpo. Ele estava tão absorto em Cristo que ele não sabia de que maneira ele estava vendo tudo aquilo. Vamos amar o Senhor, irmãos. Vamos exercitar o espírito contemplativo. Que a Bíblia na nossa mão seja mais do que letras. Seja a porta que se nos abre para as coisas celestiais. Seja o lugar de encontro com Cristo. Seja o lugar em que Jesus vai falar conosco. E nós vamos ouvir a sua voz e estar diante da sua presença. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque temos a Tua palavra, porque temos o Teu Espírito, porque temos a Tua igreja, Senhor, porque Tu és um Cristo que se revela, um Deus que se manifesta, que fala, que opera, o Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor nos faça amar a palavra de Deus, amar a comunidade dos crentes, derramar a nossa vida em oração, meditar na Tua palavra dia e noite, contemplar a glória do Senhor, para que sejamos transformados de glória em glória na mesma imagem. Livra-nos da superficialidade, Senhor. Livra-nos, ó Deus, da falta de raiz. Dá-nos, meu Deus, profundidade, para conhecermos com todos os santos a altura, a largura, a profundidade, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos tomados da inteira plenitude de Deus. Nós suplicamos todas estas coisas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.